Alexandre Herculano decorre de 1810 a 1877, ou seja, das invasões francesas ao início da realização do projeto colonial africano. Entre estas duas datas situam-se um conjunto de acontecimentos fundamentais que poderemos indicar pela ordem seguinte. Primeiro, a Revolução de 1820, com todo um conjunto de dificuldades decorrentes da institucionalização do liberalismo em Portugal. A Guerra Civil, de 1832 a 34, da qual é aspecto fundamental a legislação revolucionária de Mouzinho da Silveira, que, de alguma maneira, constitui, digamos assim, os fundamentos legais do Portugal contemporâneo em vias de uma transformação no sentido do capitalismo. Da legislação de Mouzinho da Silveira até 1851, data em que principia o que se chama normalmente a regeneração, há, digamos, um período endémico de guerra civil que termina com a Maria da Fonte e a Patuleia. Pode dizer-se que na Patuleia, de alguma maneira, fica definido, sob muitos aspectos, o futuro de Portugal nas décadas seguintes. A regeneração, escreveu-se já que, e bem, que é o nome português do capitalismo. Portanto, nas últimas décadas da vida de Herculano, Portugal entra num processo de transformação capitalista com características, embora próprias e mal conhecidas muitas vezes, que, por seu turno, vão criar um conjunto de condições de ordem histórica geral que, de alguma maneira, pode dizer-se, levam o país a uma inflexão quase inesperada relativamente aos projetos de muitos dos liberais, que faz renascer a miragem imperial e colonial portuguesa. Em síntese, pode dizer-se que a vida de Herculano decorre, quase toda ela, num longo período de intermezzo entre o fim do antigo regime em Portugal e a institucionalização do regime capitalista. Esse período de intermezzo, de afeiçoamento das novas instituições liberais, etc., criam, pela própria natureza desse período intermediário, contradições bem claras, algumas das quais se patenteiam em posições que Herculano assumiu ou relativamente a dadas posições da sua época contra as quais ele esgrimiu e às quais violentamente se opôs. Alexandre Herculano nasceu em Lisboa a 28 de março de 1810, no Pátio do Gil, no seio de uma família de extração popular. A mãe descendia de pedreiros e o pai, Teodoro Cândido de Araújo, era filho de um comerciante de trigos. Herculano nasceu no ano da terceira invasão francesa comandada por Massena. As 13 invasões francesas constituíram uma crise muito grave do país. Dom João VI, com a sua corte, transferira-se para o Rio de Janeiro em 1807. Portugal transformara-se de algum modo num campo de batalha contra os exércitos napoleónicos. Além do mais,
as invasões francesas aumentaram as dependências de Portugal no Concerto das Nações. Relativamente ao Brasil, grande colónia em vias de emancipação, a transferência da corte para o Rio de Janeiro como que deslocara o centro de gravidade da vida nacional. O pai de Herculano alcançara socialmente certa mediania burguesa, era fiel da junta de juros, o que lhe permitira acalentar sonhos de educação universitária para o futuro historiador. Com efeito, Herculano, dos 10 aos 15 anos, frequenta as aulas da congregação de São Filipe Neri, com vista à entrada na universidade, a de Coimbra, a única existente. Entretanto, a cegueira do pai obriga Herculano a mudar de propósitos. Matricula-se na aula de comércio e na cadeira de diplomática, que funcionava na Torre do Tombo, com vista provavelmente a um emprego público, talvez de tabelião. Este documento atesta que Herculano frequentou com assiduidade, aplicação e sério comportamento a aula de diplomática. Por volta dos 18 anos, escreve poesias e convive com letrados, o Morgado de Assentis, Castilho, a Marquesa da Lorna. Mas esses, cujos ossos espalhados no campo da peleja jazem, exoram a piedade nossa. Piedoso o livre seja. Eu pedirei a paz dos inimigos, mortos como valentes, ao Deus nosso juiz, ao que distingue culpados de inocentes. Em 1831, no apogeu do terror miguelista e a um ano da guerra civil entre liberais e absolutistas, Herculano, implicado na revolta do Regimento 4 de Cavalaria, que foi afogada em sangue, consegue esconder-se e embarcar furtivamente para a Inglaterra, donde para a França, tendo frequentado então, como lenitivo das agruras do exílio, a Biblioteca Pública de Rennes e a Biblioteca Nacional de Paris, onde estudou com a força de vontade que tão bem o caracterizava. Cómoda ou incómoda, era necessário aproveitar aquela detestável jangada para passarmos a França. E isto por duas razões urgentíssimas. A primeira, porque nenhuma outra embarcação havia no porto de Saint-Hélier com destino imediato para a costa fronteira. A segunda, porque o preço da passagem era apenas 1 libra esterlina, e 1 libra esterlina era o folgo maior que podia sair da boca das nossas bolsas. Assim descreve Herculano, na sua obra Cenas de um Ano da Minha Vida, parte da atormentada viagem que o levou da Inglaterra para a França, passando pela ilha de Jersey. Segue o roteiro comum dos exilados liberais. De Belle-Isle para a Ilha Terceira, dos Açores para o Mindelo, integrado na expedição dos 7.500 comandada por Dom Pedro.
terra cara da pátria, eu te hei saudado dentre as dores do exílio. Pelas ondas do irrequieto mar, mandei-te o choro da saudade longínqua. Sobre as águas que de Albion nas ribas escabrosas vem marulhando, branquear de espuma a negra rocha em promontório erguido, donde o insulano audaz contempla o imenso império seu, o abismo, aos olhos turvos, não sentida uma lágrima, fugiu-me e devorou-a o mar. A vaga incerta que rola livre, peregrina eterna, mais que os homens piedosa, irá depô-la a minha terra natal, nas praias tuas. Essa lágrima aceita é quanto pôde do desterro enviar-te um pobre filho. Alexandre Herculano é então um desterrado. Herculano chamava-se então a si próprio o trovador do exílio. Paris, Brest, Rennes, Granville são paragens no itinerário que foi comum a muitos exilados. A Bretanha e a Normandia eram o escoadouro da imigração forçada. É o tempo das mulheres com touquinha ou chapelete de goma e socos de madeira. É o tempo da contradança e do rigodon e das máquinas a vapor. São as regatas em Saint-Malo. A viagem de França para a Terceira é feita na escuna Sara, quase sempre debaixo do mau tempo. Por fim, a expedição chega à costa portuguesa. No reduto liberal do Porto, cercado pelo exército miguelista, Herculano, soldado raso, como Garrett, seu companheiro de letras, de armas e de ideal político, cumpre exemplarmente os seus deveres de militar. Serviu Herculano na 3ª Companhia do Regimento de Voluntários de Rainha.
Em 1833, troca as fileiras pela Biblioteca Pública do Porto como segundo bibliotecário. Para tal, é nomeado pela Rainha Dona Maria II, dedicando-se até 1836 à sua nova função, que ia tanto a jeito das suas predileções intelectuais, ao estudo de riquezas bibliográficas que lhe estavam confiadas e também à composição e afeiçoamento definitivo de poesias que coligira em volume, A Harpa do Crente, o qual será dado a público em 1838 com enorme êxito. O sol inunda as veigas, calou-se o rocinol, e a flor, ébria de glória, à luz fervente, desabrochou o sol. Aqui, neste pátio do Porto, viveu Alexandre Herculano de Carvalho. Nos livros onde trabalhava, deixava uma marca pessoal: Carvalho Araújo. Em 1836, ocorrera em Lisboa a Revolução de Setembro, à qual Herculano reagiu apaixonadamente, demitindo-se do cargo público que ocupava para não trair o seu juramento de fidelidade à Carta Constitucional e publicando A Voz do Profeta, diatribe em tom bíblico contra o que se lhe afigurava a demagogia do setembrismo. Fixa-se então em Lisboa, em busca de novo rumo para a sua vida. Recorre ao jornalismo, assumindo o encargo da revista O Panorama e a direção do Diário do Governo.
Em 1839, usufruindo já da celebridade literária, devido à publicação das suas poesias e dos seus artigos doutrinários, era nomeado por Dom Fernando, diretor das Bibliotecas Reais da Ajuda e das Necessidades, função que lhe permitirá conceber e levar por diante investigações que estão na base da sua ulterior História de Portugal, dada a lume a partir de 1846. Neste gabinete da Biblioteca da Ajuda, trabalhou Alexandre Herculano. Herculano habitava perto do local de trabalho, em casa que ainda hoje existe. Neste edifício funcionava a Biblioteca das Necessidades. Tentar compreender, nos poucos minutos de que disponho, a posição política de Herculano, importa, antes de mais, esclarecer um ponto. Esse ponto é o seguinte: não se deve, nem pode, confundir, na perspectiva do século XIX, liberalismo com democratismo. São duas atitudes políticas diversas e que, variadíssimas vezes, estiveram em forte oposição. Herculano é um liberal, não é democrata e até, em certos aspectos, ele se confessa antidemocrata. Na verdade, esta posição que à primeira vista desnorteia as pessoas que abordam o pensamento herculano precisa de ser explicado em termos das grandes linhas da evolução política portuguesa do seu tempo. As correntes que se chocam são, a um lado, o cartismo, liberalismo moderado, que se baseia na Carta Constitucional de 1826, pela qual ele lutou, de armas na mão, e, a partir de 1836, a corrente chamada setembrista. O setembrismo é um movimento político de localização citadina, sobretudo lisboeta, que envolve camadas de população da pequena burguesia, de uma certa camada, digamos mesmo, de operários, que tentam definir em Portugal um caminho político de natureza democrática, de alguma forma em oposição às grandes linhas do liberalismo clássico, do liberalismo moderado da Carta. Aconteceu que as tentativas de um poder político mais democrático na via setembrista esbarrou, naturalmente, com grandes dificuldades de institucionalização em Portugal. O setembrismo pode dizer-se que viveu
um ano, se tanto, porque rapidamente, em confronto com as realidades sociais e políticas portuguesas, o setembrismo teve, em muitos aspectos, de fazer uma aproximação tática relativamente ao cartismo e, de alguma maneira, digamos, despir-se de certas das suas reivindicações mais democratizantes. Essa é a razão porque a Constituição de 1838, que resulta desse compromisso entre a linha clássica ou tradicional do liberalismo cartista e do setembrismo, já esvaziado até certo ponto da sua virulência inicial, a Constituição de 1838, dizia eu, foi aceite por Alexandre Herculano sem grandes dificuldades. Ele, e importa afirmá-lo, ele que em 1836 tinha tomado posições de grande violência contra aquilo que considerava os exageros e os atropelos do democratismo setembrista em 1836 em Lisboa. Em dado momento, numa carta, ele definiu-se a si próprio nestes termos: burguês dos quatro costados, liberal ferrenho e proprietário, ainda que pequeno, tenho todos os sinais, declarava com uma bem pesada ironia que era a sua, tenho todos os sinais, dizia ele, que caracterizam a besta do moderno apocalipse do evangelista Proudhon. Sou tirano do operário. Liberal, não democrata, poucos portugueses se preocuparam tanto e com tanta fundura com a realidade viva dos seus conterrâneos, de todos os seus conterrâneos. Para Herculano, o que distinguia os homens não era a sigla do partido que cada um punha na lapela, mas a fundura a que cada um era capaz de levar no pensamento e na prática as suas crenças fundamentais. O seu liberalismo foi tão fundo, até os limites, digamos, das suas possibilidades reais, que dele se pode dizer, sob muitos aspectos, nasce, por um lado, o republicanismo. O iniciador do republicanismo em Portugal, Henriques Nogueira, é um declarado discípulo de Herculano. E, por outro lado, na prática histórica portuguesa do século passado, da fundura a que ele levou as suas posições, nasceu muita outra coisa, entre a qual o anticlericalismo, que vai crescer e engrossar com a onda republicana e com o qual, possivelmente, em muitos aspectos, ele não estaria de acordo. De 1840 a 1841, eleito deputado, toma parte nos trabalhos parlamentares, especialmente na Comissão de Instrução Pública. Se me diz que o sistema constitucional é por ora incompleto, contraditório, às vezes absurdo, convenho. Se me afirma que entre as diversas nações que o adotaram, e sobretudo entre nós, a desenvolução dos seus princípios não está ainda em completa harmonia com as condições de um verdadeiro progresso social, confesso. Digo mais. Parece-me que há uma revolução inteira a fazer no seio das sociedades que puderem suportá-lo contra o morbo gaulês da centralização que mata hoje a França e há de matar tudo o que tiver invadido. Ora, nesta revolução pacífica, ou que, ao menos, pode ser pacífica, eu não sei que proveito é de tirar da democracia e da república, até porque o tal morbo veio em grande parte delas. A crítica das leis orgânicas dos países constitucionais, embora severa, é justa e necessária. Há muito e muito que reformar. Mas parece-me que a história não nos autoriza a exigir do liberalismo que conclua dentro de meio século
Uma dessas grandes transformações em realizar e completar, as quais a parte civilizada do género humano tem consumido em diversas épocas, séculos e séculos. A exigência afigura-se-me iníqua e de quem tem pressa demais. Durante o pró-consulado de Costa Cabral, de 1842 a 1846, Herculano entregue à redação e publicação da sua obra literária, por um lado, recusa o lugar de inspetor-geral dos espetáculos que o poder cabralista lhe oferecia. Isto, meu amigo, é grosseiro, é brutal quase. Mas que quer que lhe faça o liberalismo? É o leite com que o criaram. Já agora, os velhos liberais morrem sem chegar a compreender que o incompleto, o imperfeito, o vicioso das instituições civis e do viver civil hão de achar remédio na contradição, na fórmula. Tese, sim. Antítese, não. Síntese, sim e não. Estas são algumas das mais conhecidas caricaturas do grande escritor. Herculano mantém relações estreitas e por vezes íntimas com os vultos mais representativos da oposição desse tempo: António Luís Seabra, Oliveira Marreca, Almeida Garrete, José Estevão. Entretanto, publica cartas sobre a história de Portugal, apontamentos para a história dos bens da coroa e forais, o bobo, Eurico, o pároco da aldeia, e em 1846, como remate de uma longa e minuciosa preparação, o primeiro volume da sua História de Portugal, obras que tiveram larga repercussão e influência. O bobo, por exemplo, foi nos bancos da escola contemporâneo de muitas gerações. Se lhe pintavam no demudado das faces, no trêmulo dos lábios brancos, nas rugas profundas da fonte carregada. Depois de um momento de silêncio, saindo arrebatadamente do caramanchão, prosseguiu. Se tendes mais que dizer, dizei-o. No momento de perigo nunca hesitei. Tereis uma resolução pronta. Só que obedecerei pontualmente ao que ordena a minha senhora e rainha. Respondeu o novo alferes. Neste momento um vulto apareceu no limiar da porta, entreaberta por onde os dois homens haviam entrado. Era o bufão, que olhava fito para o sol que se punha, fazendo-lhe visagens e cantarolando sem reparar nos cavaleiros. Tu vais-te umas voltas, e eles ir-se-ão, e não voltarão, for lá ou for lão. Fernando de Trava e o seu valentão Dom Burlão, Dom Aragão, que de dulce bela dulce quer a mão, diabo. Nas lendas e narrativas, narra com rigor histórico o episódio de Mestre Afonso Domingues, honra da arquitetura portuguesa. Os obreiros fizeram o que o arquiteto mandara. Este, então, voltou-se para El Rei e disse: Senhor Rei, é chegado o momento de vos declarar o meu segundo voto. Pelo corpo e sangue do Redentor jurei que, assentado sobre a dura pedra, debaixo do fecho da abóboda, estaria sem comer nem beber durante 3 dias, desde o instante em que se tirassem os simples. De cumprir meu voto, ninguém poderá mover-me. Se essa abóboda desabar, sepultar-me-á em suas ruínas. Nem eu quisera encetar depois de velho uma vida desonrada e vergonhosa. Esta é a minha firme resolução.
Abóboda. Mestre Huguet. Mestre Afonso Domingues. A pedra onde se sentou Mestre Afonso Domingues. Neste quadro existente no Grêmio Literário em Lisboa, vamos encontrar Herculano na companhia de outros vultos intelectuais da época. Estamos na data da inauguração do Teatro Dona Maria II. Não receeis que a descentralização seja a desagregação. O Governo Central há de e deve ter sempre uma ação poderosa na administração pública. A revolução, encabeçada pelo Marechal Saldanha, está já em preparação. Inaugura-se o primeiro troço da linha férrea do Norte. A história de Portugal desencadeou forte reação clerical. Isso obriga-o a interromper o seu labor para polemizar com o clero, em defesa da legitimidade da crítica histórica. Publica Eu e o Clero, Considerações Pacíficas e Solemne Verba. A par dessa atividade polémica, fora-se intensificando em Herculano a atitude de oposição política ao governo de Costa Cabral. Assina, em 1850, o protesto dos intelectuais portugueses contra a Lei das Rolhas, e é em sua casa que se prepara a revolução que, encabeçada por Saldanha, viria a pôr termo, definitivamente, ao cartismo cabralista e iniciaria a regeneração, cujos propósitos iniciais de reforma da governação pública haviam sido ideados pelo grande historiador e grande cidadão. Na Academia das Ciências, Herculano, seu vice-presidente, dirige a publicação dos Portugália Monumenta Histórica, o que o obriga a percorrer o país em busca das fontes históricas. Recusa a Torre-Espada, que lhe era conferida pelo decreto de Sua Majestade a Rainha. Esta ambição, ávida, imensa e irresistível, é do esquecimento entre os meus e a obscuridade entre os estranhos. Caveira da montanha, ossada imensa, é tua campa o céu. Sepulcro o vale um dia te será. Quando sentires rugir com som medonho a terra ao longe na expansão dos vulcões e o mar bramindo lançar à praia vagalhões cruzados, tremer-te a larga base e sacudir-te de sobre si, o fundo deste vale te vai servir de túmulo. E os carvalhos do mundo primogênitos e os sobros arrastados por ti lá da colina, contigo hão de jazer,
De novo a terra te cobrirá o dorso sinuoso. Outra vez sobre ti nascerão os lírios, do seu puro candor hão de adornar-te. E tu, ora medonho e nu e triste, ainda belo serás, vestido e alegre. Forcejei toda a vida para que o leito em que morresse fosse tão modesto como foi o berço, porque, sem ser republicano, chego a suspeitar às vezes que sou o único democrata deste país. Tal és, cidade licenciosa ou serva. Outros louvem teus passos sumptuosos, teu ouro, teu poder. Sentina impura de corrupções, teus não serão meus hinos. O interesse de Herculano pela agricultura não data da velhice. A explorar a terras arrendadas na Rápida, por onde naturalmente estanciava. Os eleitores de Sintra propõem Herculano para seu representante. E Herculano escreve: Meu amigo, provavelmente não tardará muito que eu vá dar um passeio até ao outro mundo, sem intenção de voltar. Passado um século, é muito possível que o liberalismo tenha desaparecido. As gerações precisam às vezes retemperar-se nas lutas da anarquia ou nas dores da servidão, concentrar-se para a explosão calcadas sob o pé férreo da força brutal. Deixe-me levar, para me entreter a ruminá-la pelo caminho, a convicção de que, entalada entre duas bestas negras, a tirania em nome do céu e a tirania em nome do algarismo, surgirá, como um foco de luz nas páginas da história, a época em que se proclamavam os direitos individuais absolutos e imprescritíveis, embora as paixões humanas nem sempre os respeitassem. Num país fundamentalmente agrário, como era o Portugal de então, dir-se-ia ao espírito de Herculano a efetiva experiência da liberdade e da independência pessoal passava pelo granjeio da terra própria. Daí o seu interesse pela vida dos camponeses, trabalhando no âmbito das pequenas comunidades locais que desejava capazes de resolverem os seus próprios problemas. Junto a esta árvore, em Valdelobos, continuava Herculano a trabalhar. Com o produto dos seus direitos de autor, Herculano adquire, em 1859, uma quinta em Valdelobos, próximo de Santarém, com o propósito de se transferir para lá no momento exato. Depois de recusar o convite de Dom Pedro V para a regência de uma cadeira no projetado Curso Superior de Letras, casa em 1866 com Dona Hermínia Meira e um ano depois instala-se definitivamente, até à morte, em Valdelobos. Vivendo efetivamente a profissão de lavrador, carteia-se com amigos de velha data e jovens escritores como Oliveira Martins, que procuram os seus conselhos. Aqui, em Valdelobos, quase tudo se encontra como à data da morte do escritor. As casas agrícolas, o celeiro, a adega, etc.
Supõe-se que este documento fotográfico, um daguerreotipo, represente a mulher de Herculano. Esta carta de Oliveira Martins para Pedro Ivo refere problemas relativos ao testamento de Herculano. Muito do que este filme mostra é pela primeira vez revelado ao grande público. Aqui faleceu em 1877, após 10 anos de vida em Valdelobos, vítima de uma pneumonia contraída numa viagem a Lisboa para retribuir uma visita que ali lhe fizera o imperador do Brasil, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro IV, sob cujo estandarte Herculano combatera durante a Guerra Civil. Em 1977, ano em que se comemora o centenário da morte do escritor que escreveu para si próprio. Aqui dorme um homem que conquistou para a grande mestra do futuro, a história, algumas importantes verdades. É extremamente difícil tentar dar os aspectos fundamentais da esteira de Herculano no seu tempo histórico. A sua importância é, na realidade, tão grande, tão funda, que, em muitos casos, nem sequer se dá por ela. O que é, efetivamente, a prova da sua presença fundamental na vida portuguesa contemporânea. Indicarei apenas, portanto, algumas das linhas que me parecem fundamentais dessa presença de Herculano, não só no século XIX, mas para além dele, de uma maneira geral, daquilo, digamos, na nebulosa do liberalismo português em toda a época contemporânea. Em primeiro lugar, do ponto de vista literário, talvez Herculano tenha sido o maior romântico português do século XIX. Saliente do século XIX. Porque, para admitir a hipótese de que, ainda no nosso século, tenha continuado a haver romantismo, e sem dúvida que houve, e até possivelmente românticos de nível, digamos, superior.
A Harpa do Crente, seu livro de poesia, livros de juventude, abriu, sem dúvida nenhuma, entre nós o caminho do ultrarromantismo. Todo o romantismo, portanto, do século XIX, de alguma maneira, é, em termos da vivência poética, tributário, em grande parte, de Herculano. Foi, permito-me dizer, na leitura da Harpa do Crente, que o Antero de Quental, por exemplo, intuiu a realidade da poesia. Ainda no campo literário, importa tornar patente que uma tentativa aparentemente sem grandes consequências na obra literária do Herculano, como o pároco da aldeia, abre o caminho a um dos momentos mais notáveis e mais característicos do romance português do século XIX, que é o romance de Júlio de Diniz. De alguma forma, o pároco da aldeia é o precursor de todo o romance de Júlio de Diniz. Do ponto de vista historiográfico, bem, aí seriam necessários bastantes programas, ou enfim, vários programas como este para poder tornar bem claro o seu papel decisivo. A historiografia de Herculano marca uma ruptura nessa tradição rica, poderosa, contínua da historiografia portuguesa. A historiografia antes de Herculano, depois de Herculano, são coisas bem diversas. E bem pode dizer-se que grandes historiadores que lhe sucederam, como um Gama Barros, por exemplo, toda essa historiografia que se lhe sucede está direta ou indiretamente ligada à lição herculaniana. E quando o outro grande historiador do século XIX, Oliveira Martins, que tinha profunda admiração pelo seu velho mestre, tenta o seu voo próprio e entra necessariamente em debate de natureza ideológico, não é? E não só ideológico, mas científico até também, com realmente a historiografia de Herculano. Oliveira Martins pagou também, direta e indiretamente, um tributo de grande importância ao mestre de toda a historiografia portuguesa, que é realmente o Herculano. Devo referir também, e não é o menos importante, digamos, nessa esteira da vida do Herculano, a importância da sua atuação como cidadão. E aí eu permito-me chamar a atenção para a importância que nesse contexto tem ou desempenha a obra a que ele intitulou Os Opúsculos, que reuniu e colegiu nas noites de inverno de Valdolobos. A prática da cidadania é como que a segunda natureza do historiador. Herculano, durante toda a sua vida, travou um combate permanente por aquilo que considerou ser o seu dever de cidadão. Dos opúsculos encontram-se reunidos os escritos que originariamente foram, digamos, episódicos e que constituem, a meu ver, uma das partes mais vivas, se não a parte mais viva da obra que ele nos legou. A imigração, os problemas do ensino, o municipalismo, a dignidade do cidadão e todas as condições para que, efetivamente, o cidadão português acedesse à dignidade possível, são temas constantes dessa sua longa luta. A quando da morte de Alexandre Herculano, Antero escreveu estas palavras que eu leio. O século, levado na carreira vertiginosa
de uma revolução moral e social, cujo termo ninguém pode prever, escutava entre distraído e impaciente aquela voz austera que lhe falava de virtudes esquecidas, de ideias que já não pareciam mais do que simulacros, de instituições em que já ninguém via mais do que engenhosos artifícios, e espantava-se de encontrar tantas ilusões unidas a tanto gênio e tanta ciência. Ele, pelo seu lado, persistia, e como que se endurecia nessas generosas ilusões, que eram as crenças a que devotara a vida inteira, considerava entristecido, mas não abalado, o espetáculo da vertigem e da corrupção contemporâneas que talvez lhe parecessem providenciais, e o seu amargo sorriso continha muitos desdéns, mas nenhuma retratação. Sepultado em Ezóia, o seu cadáver foi oportunamente trasladado para os Jerónimos, onde repousa para sempre.